perdente, nos deixa abatidos, nos deixa sem vontade de fazer as coisas, né? Mas essa lição, ela tem como objetivo o trabalho no bem. O subtítulo é o seguinte: nunca desanimar na seara do bem. Não existe melhor medicação, melhor remédio para combater o desânimo do que o trabalho no bem. Muitas vezes nós nos achamos incapazes de realizar qualquer coisa que seja em relação ao trabalho do bem. Nós nos imaginamos muitas vezes tendo que fazer grandes movimentos, participar de grandes campanhas, de grandes projetos, de sair de dentro de nosso lar para estar junto às pessoas, seja nos hospitais, seja nos ambulatórios, enfim. Muitas vezes nós imaginamos que trabalhar no bem é impossível para a nossa atual condição de vida. Nesse momento, nós estamos, muitos de nós, impedidos, não é? De estar nos lugares, de estar com o outro. A nossa casa mesmo, não é? Quando a gente pensa que essa casa ficava repleta de pessoas do térreo até o quinto andar, né? Todos juntos, todas as cadeiras ocupadas, nós podíamos receber o passe presencial, nós médicos, poderíamos trabalhar, não é? Poderíamos estar junto no trabalho do passe de tratamento, nas reuniões públicas, nas reuniões íntimas de desobsessão, enfim, a nossa casa, ela está fisicamente muito prejudicada por conta desse impedimento que a pandemia nos obriga a ficar em casa, a manter distanciamento, a usar máscara. Nossa casa física, como disse nossa Miriam, ela está prejudicada fisicamente. Mas temos certeza mais do que absoluta que essas paredes, elas estão imantadas pelas vibrações dos espíritos amigos da nossa casa, que não deixaram de trabalhar um minuto sequer. E todos nós que somos trabalhadores e somos frequentadores também, nos mantemos ligados a essa casa pela nossa vibração, pela nossa energia, pelo nosso pensamento. Todos nós, ao fazermos a nossa oração, nós pedimos ao Senhor que recolha as nossas energias e traga para aqui, para essa casa abençoada, onde os espíritos responsáveis por ela canalizam essas energias e beneficiam, certamente, não só a todos nós, não só a todos que estamos engajados no trabalho, mas também aqueles que são frequentadores menos assíduos, mas que pedem ajuda, que pedem a Maria de Nazaré, que pedem a Rita de Cássia, proteção para suas famílias, para as pessoas, para as próprias pessoas, enfim, não estamos desconectados da espiritualidade. E todos nós podemos fazer alguma coisa, algum movimento no bem. Nós não podemos nunca, nunca, nunca desanimar. Tem uma passagenzinha no Evangelho de João que Jesus diz para os discípulos que eles teriam certamente, vivendo no mundo, atribulações. Jesus já dizia isso. Todos terão atribulações. Nós estamos vivendo hoje uma atribulação bem forte, né? Uma atribulação que mexe com a nossa alma, com a nossa estrutura, com as perdas que nós estamos vivenciando, cada um de nós, não é? Então Jesus já falava
que nós teríamos atribulações, mas ele diz que nós não deveríamos nunca perder a coragem. Ele dizia: tende coragem, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus passou por grandes atribulações. E ele, na sua conexão permanente com o Pai e com a sua potencialidade de espírito puro, lindo, iluminado que ele é e que era quando esteve aqui junto a nós, ele conseguiu vencer as atribulações que lhe foram impostas, para que ele mostrasse a todos nós que deveríamos ter sempre bom ânimo e que teríamos também condições de vencer todas as atribulações que a vida nos apresentasse. Mas cada um de nós, sem exceção, tem capacidade de, mesmo nessa situação difícil que nós nos encontramos, de trabalhar no bem. Trabalhar no bem, em primeiro lugar, nós trabalhamos no bem dentro de nós, evitando o desânimo, os maus pensamentos, as viciações de pessimismo e de falta de coragem, falta de fé. Então, nós vencemos essas tribulações dentro de nós mesmos. Precisamos fazer esse trabalho, não é? De lutar contra esses sentimentos ruins que muitas vezes minam a nossa energia. É preciso que nós nos encontremos com a nossa essência, com a nossa filiação divina, porque todos somos filhos de Deus, não é? Todos temos que nos sentir, em qualquer situação, como filhos de Deus. Não podemos perder esse foco. Somos filhos de Deus. E estamos aqui não por acaso. Estamos aqui todos porque precisamos estar aqui. Ninguém está no lugar errado, todos estamos nos lugares certos, com as dificuldades que nos cabem, não para que nós nos desanimemos e nos entreguemos ao desânimo, mas para que nós tenhamos coragem de enfrentar e com a nossa postura de pessoas que têm fé, nós podemos trabalhar no bem, exemplificando a nossa fé, exemplificando o nosso amor a Jesus, a Deus, usando de nossa voz para acalentar aquele que sofre, que chora. E muitas vezes, dentro da nossa casa, nós temos irmãos, queridos, criaturas que são afins a nós, que vivem conosco. Não precisamos sair de nossa casa para dar uma boa palavra, para dar uma boa palavra de coragem, de ânimo, de incentivo, de consolo. Cada um de nós pode fazer isso dentro da própria casa, com os nossos familiares, e muito mais podemos fazer. Hoje em dia, cada um de nós possui um aparelho celular que nos permite falar com todo mundo, em toda parte do mundo. Então, nós podemos, usando este aparelhinho pequeno que está na nossa mão, que temos acesso em todos os momentos de nossa vida, desde que acordamos até a hora que vamos dormir, nós podemos usá-lo de uma maneira útil, usá-lo para o bem, usá-lo para o bem, usá-lo para levar uma palavra de consolo através do WhatsApp a alguém que a gente sabe que está passando por um momento muito difícil. Vamos levar a criatura que está ali do outro lado uma palavra boa, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem que tenhamos recebido e que tenha calado fundo no nosso coração, que nós possamos compartilhar. Hoje em dia, todo mundo compartilha, né? No WhatsApp. Vamos compartilhar as palestras,
compartilhar as lives, vamos compartilhar o amor, vamos compartilhar a esperança, vamos compartilhar a confiança em Deus. Todos nós podemos fazer isso. É simples, não leva nem muito tempo, é rápido. Nós podemos compartilhar sempre. Então, Emmanuel nos diz aqui que nós nunca devemos desanimar na seara do bem. Nunca devemos desanimar. Às vezes o desânimo toca a gente, não é? Mas nós precisamos reagir. E vamos fazer um esforço para escutar a voz de Jesus dizendo: tende bom ânimo, tende coragem, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, por que que nós não podemos vencer também as nossas tristezas, as nossas amarguras, as nossas dificuldades, não é? Todos nós podemos. E tem uma coisa, se somos espíritas e se acreditamos em tudo isso que nós estudamos, não é? Temos vivenciado muitas perdas, queridos de nossos corações que partiram por conta dessa Covid que assola aí o mundo inteiro. Mas nós, que temos a bênção de conhecer a doutrina espírita e que sabemos que não existe morte, que o corpo da gente se desfaz e se desintegra, mas nós somos espíritos eternos. Somos espíritos que vamos continuar vivendo. Então, aquele nosso querido que desencarnou pelo Covid, ou seja lá por que for, ele vai continuar vivendo, ele vai se libertar desse envoltório que nós temos, que é esse corpo físico, e sua alma, seu espírito, ele vai caminhar, ele vai se libertar, ele vai ter contato com a vida na espiritualidade. E aí nós podemos fazer o bem. Nós que já conhecemos e que temos certeza que isso acontece, a hora em que encontrarmos alguém sofrido, choroso, muito triste mesmo, porque atualmente o despedir-se daquele que partiu é difícil, por conta de não podermos, às vezes, nem fazer um velório para aquele querido, é muito difícil. Mas se nós temos fé, se temos confiança, se acreditamos realmente que a criatura não está ali naquele corpo, que ela se libertou, nós podemos fazer o bem a essa criatura, dizendo: creia, o seu querido, a sua querida, partiu desse corpo físico, mas certamente liberto desta carcaça, né, desse corpo que nos envolve, ele estará sendo recebido pelos amigos da espiritualidade, pelos seus parentes, por aqueles que o amavam e o amam, continuam amando na espiritualidade, vão receber aquele nosso amado que partiu. E nós podemos dizer isso com confiança, porque a nossa postura confiante contagia, a nossa energia, a nossa vontade de ajudar contagia. E certamente, tendo essa bagagem que todos nós temos, nós podemos fazer o bem, consolando aquele que perdeu alguém, aconchegando em nosso coração, fazendo com que aquela criatura triste faça parte das nossas orações. Olha só, como nós podemos fazer o bem silenciosamente. Nós podemos fazer o bem. Se não temos muita intimidade com aquele que estamos vendo que está a sofrer, nós podemos, no íntimo da nossa alma, elevando o nosso pensamento a Deus, a nosso amigo Jesus, e a esses espíritos queridos que nos envolvem, nós podemos fazer uma oração sentida, pedindo: Senhor, ampara essa criatura, ampara aquele que foi e ampara aquelas que estão por aqui,
aqueles que estão sofrendo a perda, que elas possam ser amparadas, consoladas, aninhadas no amor do Cristo. Isso é fazer o bem. Nós podemos fazer isso. Ninguém precisa nem saber. Fazemos caladinhos, no silêncio da nossa oração. Não podemos desanimar. Temos que sempre estar atentos e apostos, porque o chamado para fazermos o bem está aí, à torto e à direito, à nossa volta, em qualquer momento, em qualquer situação que nós estejamos, surge para nós a oportunidade de fazermos o bem. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, isso tem que ficar bem firme no nosso pensamento. Tem de bom ânimo. Não podemos deixar que o desânimo, que a tristeza invada o nosso coração e nos paralise. Porque o desânimo nos paralisa, não é? Quando muitas vezes ficamos muito para baixo, parece que não sabemos nem mais fazer uma oração. Mas não podemos deixar isso acontecer conosco. Não podemos deixar isso acontecer conosco. Nós somos criaturas abençoadas, porque temos a doutrina espírita, temos o Evangelho de Jesus, à nossa mão a toda hora, que nos dão força, que nos dão coragem, então não podemos desanimar. Emmanuel nos diz assim, que o desânimo é injustificável. É o que Emmanuel nos diz aqui. E ele fala em algumas situações que geralmente a criatura humana fica triste, desanimada, né? E ele fala aqui em algumas coisas, vou ler só os tópicos, que ele diz assim: se formos ludibriados na expectativa na expectativa honestas em torno de pessoas e acontecimentos, o desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Eu li rapidinho, porque ele quer dizer o seguinte: se nós nos decepcionamos com alguém, e a gente pode se decepcionar, não é? Com algum parente, com algum amigo, com alguma pessoa que nós conhecemos e que achamos que essa pessoa era infalível. Não devemos pensar nisso. Não existe ninguém infalível. Todos nós somos passíveis de enganos, não é? Nós próprios podemos ter sido grosseiros ou intransigentes com alguém numa invigilância nossa. Quem não é invigilante? Embora Jesus tenha nos dito que devíamos vigiar e orar, né? Nós muitas vezes não estamos tão vigilantes assim. E quando nós não estamos muito vigilantes, nós somos passíveis de enganos, de equívocos, de dizermos palavras que não deveríamos ter dito, não é? E gostaríamos que o outro nos perdoasse, não é assim? Nós gostaríamos que o outro nos compreendesse. Então, nunca devemos, então, deixar de acreditar num amigo, num irmão, alguém que tenha dito alguma coisa que não soou muito bem no nosso ouvido. Nós devemos pensar, todos nós somos falíveis. Aquela criatura teve um momento de infeliz, mas ele só foi um momento. Certamente eu preciso continuar acreditando, porque eu também gostaria que, no meu caso, se eu tivesse sido grosseiro ou tivesse sido intemperante com alguém, gostaria que o outro me perdoasse. E Emmanuel vai falando aqui também de uma coisa que ele diz assim, que a tristeza destrutiva, às vezes a gente fica com uma tristeza, né? Ah, eu não quero mais trabalhar, não quero mais fazer o bem, porque as pessoas não aprendem. Será que a gente fala isso? Será que a gente olha para as pessoas e diz, não tem jeito, essas pessoas não têm jeito? A gente, por exemplo,
com essa história de nós termos que usar máscara, né? Quantas vezes nós olhamos lá uma turma de jovens, rapazes, pessoas mais juvenis, todos sem máscara, e aí a gente pensa, meu Deus do céu, não tem jeito, essa juventude está perdida. Não devemos falar isso. É claro que um dia também fomos jovens e talvez tenhamos sido inconsequentes, não é? Então nós, se temos acesso ao jovem que tem esse comportamento, o que devemos fazer é tentar convencê-lo de que tem que modificar a sua postura. Mas não desacreditar e dizer que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente não tem jeito. Porque todos nós temos jeito, né? Todos nós precisamos perceber que nenhum de nós é infalível. Então não devemos desanimar. Não devemos deixar de fazer o bem porque as pessoas não têm jeito. Não é? Quantas vezes a gente fala assim, eu não vou ajudar mais não, porque essas pessoas não têm jeito, não merecem, não prestam atenção, deviam estar fazendo um esforço. Não devemos fazer isso, porque faz parte da nossa vida aqui nesse mundo que é de pessoas inferiores ainda, que somos todos, termos que passar por essas dificuldades, essas lutas internas, que muitas vezes nos atrapalham e nos levam a ficar desanimados. Mas não precisamos, não podemos ficar desanimados. Não podemos dar margem àquele orgulho que nos acompanha há tanto tempo, né? Ficar com orgulho ferido, eu não vou... Alguém me menosprezou, eu não vou trabalhar mais no bem, não vou trabalhar mais naquela casa espírita, não, porque tem uma pessoa lá que não gostou do jeito que eu falei. E aí ficou me recriminando. Não vou mais naquela casa espírita, não. Por que será que a gente faz isso? Porque somos orgulhosos, não é? E não aceitamos crítica. Mas não podemos fazer isso, meu Deus do céu. Se estamos numa convivência, somos passíveis de sermos avaliados, sermos criticados. E temos que entender, não é, que essa crítica, que essa chamada de atenção para nós tem que servir como um alerta. Meu Deus, em que eu preciso me modificar para me adequar a esse tipo de trabalho? E não nos desanimarmos, não é? Não podemos deixar que o desânimo nos abata. E aí, Emmanuel continua falando aqui, eu vou ler um pedacinho que diz assim: claramente, ninguém se rejubila com as falhas e logros, abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados em níveis muito superiores ao nosso ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo a perseverarem no esforço de aprender. Esse trecho aqui que Emmanuel está nos trazendo, ele diz que todos nós que estamos vivendo aqui neste mundo, nessa terra, somos alunos que precisamos nos esforçar para aprendermos as lições. E as lições são as tribulações que nos acontecem, são as dificuldades que nos chegam, não é? Todos nós somos aqui, ele diz aqui, olha, nós, seres vinculados à Terra, somos alunos do educandário da existência. E ele continua falando que espíritos bem-aventurados em níveis muito superiores aos nossos ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo. Olha só que interessante. Emmanuel vem nos dizer que esses espíritos a quem nós recorremos pedindo ajuda, espíritos familiares, espíritos amigos nossos,
espíritos vinculados à nossa casa, não é porque eles são espíritos e já estão vinculados ao trabalho no bem que eles não encontram dificuldades. Eles também encontram dificuldades. Eles também estão sempre se esforçando para estarem cada vez mais de acordo com as leis de amor, que são as leis de Deus. Então, por que nós vamos desanimar, nós que ainda somos criaturas tão falíveis, né? Nós devemos o quê? Agarrar as oportunidades de trabalho. Tia Vera nos dizia, filhinha, quando aparecer o trabalho para você fazer, o trabalho no bem, não deixe escapar não, segura, porque a oportunidade passa e se você não segurar, você perde, outro pega. Então nós precisamos estar atentos a essa nossa possibilidade de fazermos o bem a toda hora, para que nós possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, não é? Temos que ser alunos aplicados, temos que tirar nota boa, temos que nos esforçar para nos melhorarmos a cada dia, na certeza de que aqueles amigos espirituais que estão sempre junto a nós também passam por dificuldades. Eles também estão submetidos às leis que regem o universo, né? Nós temos aqui um trechinho do livro, do prefácio do livro de André Luiz, que chama Mensageiros. O prefácio é de Emmanuel. E ele também, Emmanuel, o mesmo Emmanuel, ele nos fala o seguinte, quer ver? Ele nos fala assim: não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Quer dizer, ele quer dizer que todos nós que somos trabalhadores, que devemos ter boa vontade, sempre teremos o concurso dos amigos espirituais. Portanto, não podemos desanimar. E ele vem falando do serviço do mentor que acompanha André Luiz nesse livro o tempo todo, que chama-se Aniceto. Então, ele diz assim: e quem observar o serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-lo não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva. Então, ele vem dizendo aqui o seguinte, para a gente esmiuçar, né? Ele vem dizendo que os mentores, que os amigos espirituais têm um trabalho enorme em nos assistir. Eles têm um trabalho muito grande em assistir a nós que estamos encarnados. Eles nos intuem, eles nos ajudam na hora que nós estamos dormindo, eles nos ajudam na hora em que nós fazemos uma oração bem sentida e que eles aproveitam para estar bem pertinho da gente, nos intuindo da melhor maneira como devemos agir, não é? Eles têm um trabalho muito acentuado, muito grande, e eles às vezes também são sujeitos a ficarem desanimados. Olha só, pensamos que os espíritos, porque estão trabalhando, estão livres desses sentimentos? Não, eles também podem, se nós formos muito rebeldes, vamos dar muito trabalho a eles, e eles vão às vezes se sentir, meu Deus, o que eu faço com esse pessoal, com essas pessoas que são ainda tão refratárias à nossa intuição. Olha só, não podemos desanimar e não podemos ser refratários à ajuda do plano espiritual. E para que a gente receba a ajuda desse plano espiritual, que vai nos animar, não vai nos permitir desânimo, ficarmos abatidos, cansados, inoperantes, é preciso que a gente faça o esforço
de retirar de nós, de nos limparmos dos maus pensamentos, das agonias, das tristezas. Aí podemos pensar, mas é difícil. Nada é fácil. Tudo depende sempre de um esforço que nós temos que fazer. Não estamos mais naquela época em que nós achávamos que precisávamos só ficar quietinhos pedindo a Deus que resolvesse a nossa vida, que Deus iria resolver os nossos problemas. Já crescemos, não pensamos mais assim. Sabemos que para que nós possamos ser ajudados por Deus e pela espiritualidade, nós precisamos fazer a nossa parte. Então nós precisamos nos despir, nós precisamos tirar de nós esses sentimentos ruins, esse pessimismo, essa tristeza. Precisamos, sabe, tirar, fazer um autopasse, né? Nos limpar, tirar do nosso pensamento, para que nós possamos, com a nossa mente limpa, receber a intuição abençoada que esses espíritos incansáveis trabalham junto a nós para não nos deixar desanimar, não é? Então, como Emmanuel sempre nos diz, que nós precisamos caprichar. Espíritos bem-aventurados em níveis muito superiores aos nossos ainda caminham encontrando desafios da vida e precisam perseverar no esforço de aprender. Assim também nós precisamos perseverar no esforço de aprender, perseverar no esforço de não nos deixarmos abater pelo desânimo. E temos que ser felizes, como diz Emmanuel aqui. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos. E toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que, muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. Então, o que Emmanuel nos diz aqui, que nós devemos ser felizes de estarmos já atentos a essa necessidade de fazermos o bem, de trabalharmos no bem, de tirarmos de nós esse peso da tristeza, da agonia, do desânimo, porque nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Deus sabe sempre das nossas necessidades. O que acontece é que, com a distração que o mundo nos oferece, nós nos distraímos e nos desligamos de Deus. Então é preciso que nós comecemos a fazer esse movimento de nos religarmos a Deus, de estarmos com Ele e sabendo que Ele está conosco. E aí, com esse sentimento de Deus em nós, de Deus conosco, precisamos fortalecer isso, porque com essa sensação de Deus conosco, é impossível nós nos sentirmos desanimados. Mas sabemos que a materialidade está aí, o mundo está aí, a atenção nossa muitas vezes se desvia e aí nós ficamos tristes e às vezes nós ficamos desanimados. Mas então, se por acaso isso acontecer, se nós ficarmos assim muito tristinhos, vamos lembrar que Emmanuel nos diz que nunca devemos desanimar do trabalho do bem, mesmo que a atribulação seja muito dura e muito forte. Precisamos sempre ter a consciência de que Deus está conosco. E aí vem um conselho de uma canção prece que nos diz assim: se a tristeza quiser te envolver e a saudade te fizer sofrer, não te entregues, não olhes para o chão. Ergue tua voz em sentida oração.
e a resposta do céu chegará, e a alegria a ti tornará. A oração é luz, a renovar-te em Jesus. Vamos ter certeza disso. Quando a tristeza quiser nos envolver, o desânimo chegar perto de nós, não é? Não vamos deixar que esses sentimentos nos deixem no chão e vamos assim fazer uma oração bem sentida, bem sentida. Vamos fazer esse exercício da boa oração. Vamos fazer aquela oração, porque aí a resposta do céu chegará, como diz a letra, e a alegria a nós há de tornar, porque a oração é luz, a renovar-nos em Jesus. Parece só uma coisa de uma canção prece, parece uma coisa utópica, mas não é. Mas não é. Vamos prestar atenção, nunca vamos nos desanimar, vamos sempre pensar naquilo. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ter bom ânimo para vencer essa dificuldade que está nos assolando. E para que nós possamos manter esse bom ânimo, vamos fazer uma oração bem sentida, porque aí nós ficaremos aliviados e começaremos a sentir a resposta à nossa volta. De repente, começamos a perceber que o dia está bonito, que as árvores continuam verdes, que os passarinhos continuam a cantar, que o mar continua a ir e vir e que Deus está em tudo e está em nós. Portanto, não podemos desanimar de jeito nenhum. Que Jesus nos auxilie. Bom dia.